Pronto, já tô gravando. Então, até o momento, a gente tá vendo o estudo de caso. Eu vou fazer essa introdução só para ficar gravado, tá? A gente tá fazendo a correlação entre o estudo de caso, né, que é do restaurante X, e as teorias organizacionais. E aí, né, o que foi citado até o momento é que a característica de autoridade desse estudo de caso é um tipo de autoridade tradicional que faz parte da teoria burocrática, né? E também, né, o que Letícia trouxe é que quando ele coloca que traz um benefício de cesta básica, de plano odontológico, tem muito a ver com a teoria das relações humanas, por tratar-se de uma teoria que traz reconhecimento para os funcionários, tá? Então, até o momento foi isso que a gente viu. Vocês conseguem ver, por exemplo, eu vou aqui espelhar a nossa tela para vocês visualizarem. Aqui ele fala sobre a... Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim? Estão vendo minha tela? Pronto. O que eu queria que vocês visualizassem? Quando ele coloca aqui que o restaurante tem 62 funcionários, né? Quando ele fala que divide a direção com a família, né? E quando ele fala lá embaixo que ele pensa, né, em parar e dar o comando do restaurante para os seus filhos, isso apresenta uma característica de uma empresa tradicional, um tipo de autoridade que Weber, na teoria burocrática, traz sobre os tipos de sociedade, né? E aí, nesse parágrafo aqui, gente, quando ele diz assim, o fundador é adepto à gestão participativa, sempre promoveu reuniões com os funcionários para discutir o andamento dos negócios e oferecer a eles vários incentivos. Até aqui, andamento dos negócios. Vocês conseguem visualizar nessa situação específica que aqui a ideia de gestão participativa tem muito a ver com a teoria das relações humanas também, tá? Por quê? Porque vocês lembram que o experimento dele foi tentando ouvir os funcionários? Que inclusive existe um programa, dentro do experimento ele criou o programa de entrevista para ouvir os funcionários, para saber como eles se sentiam, qual era o nível de satisfação deles sobre a empresa. Então, essa característica também diz respeito à gestão participativa, que tem a ver com a teoria das relações humanas. Vocês estão conseguindo compreender o que se trata, um estudo de caso, uma situação prática, e correlacionar com a teoria? Vocês estão conseguindo fazer essa correlação? Sim? Tá mais ou menos, Roberto? Tá ok? Super ok. Estou Tá conseguindo ok? visualizar. Ó, vamos lá. Então, essa ideia dos valores de seguro médico odontológico, Letícia já trouxe bem, né? Isso também, gente, vejam só como é interessante, né? Quando ele fala de oferecer vários incentivos aos funcionários, como prêmios, né, por produtividade, pago na data do aniversário, seja cesta básica aos pontuais, empréstimos, vocês conseguem também ver isso como um fator motivacional lá da teoria comportamental, a teoria dos dois fatores, que é fatores higiênicos e fatores motivacionais. Isso pode acontecer, porque vocês precisam entender, né, que a teoria comportamental, ela nasce da teoria das relações humanas, só que a teoria das relações humanas, ela não traz a ideia de motivação. Já a teoria comportamental, sim, traz a ideia de motivação. Então, ao mesmo tempo que ele consegue ser uma teoria das relações humanas, ele consegue ser também uma teoria comportamental, tá bom? Isso pode acontecer tranquilamente. Ficou claro esse exemplo que eu dei? Essa articulação? Ó, e aí vamos lá. Na última reunião, o proprietário anunciou aos funcionários a sua saída permanente da direção do restaurante por questões de saúde e por acreditar que seus filhos assumiriam a direção. Isso aqui tem a ver com a teoria, né, com a ideia da burocrática, na teoria
autoridade tradicional. Deixa eu ver aqui o que é que estão falando. Um minuto. Bruno, deixa eu falar. Eu falei agora que Letícia, no início da nossa aula, ela comentou que um dos tipos de teorias que apresenta é nesse momento aqui, ó, onde o texto fala aqui. Ele oferece vários incentivos, além do seguro médico odontológico e remédios para toda a família, prêmio de produtividade pago na data do aniversário, cesta básica aos pontuais, aqui, ó. Isso aqui tem a ver com a teoria, né? Teoria das relações humanas também. Que aí, por que a teoria das relações humanas? Porque tem a ver, vou colocar aqui só para vocês irem acompanhando. Humanas, pois tem a ver relação com o reconhecimento dos funcionários. Deixa eu só explicar para você. Eu trago isso, né, e Letícia trouxe isso muito bem, quando ele diz assim, ó, eles dão incentivos aos funcionários, né, para remédios para a família, benefícios sociais, que isso tem a ver com a ideia de reconhecimento. E aí a teoria das relações humanas, ela traz a ideia muito bem definida de que os funcionários, uma das propostas dela e da compreensão que a teoria das relações humanas trouxe, é que os funcionários, eles gostavam de ser reconhecidos e eram movidos por reconhecimento. Então, quanto mais reconhecidos eles fossem, mais produção eles davam para a organização, entendeu? E aí, eu trouxe também a ideia de que essa é uma das compreensões desse ponto de vista de dar reconhecimento ao funcionário. E a teoria comportamental traz que, por exemplo, seguro médico odontológico, remédio, cestas básicas aos pontuais, pagamentos de curso, isso eram fatores motivacionais, porque não existia, mas quando era dado, motivava os funcionários, entendeu? Quando ele traz a ideia de fatores higiênicos e fatores motivacionais. Essa é uma ideia da teoria comportamental. O que eu quis dizer com isso? Que um exemplo como esse pode ser da teoria das relações humanas e da teoria comportamental também, tá certo? É essa a ideia que eu quero que vocês entendam, tá bom? Podemos seguir? Vejam mais, gente. Tem muito mais coisas que a gente pode abstrair desse pequeno estudo de caso. O que mais vocês conseguem ver? Vamos lá, para essa parte, né? Vamos aqui. Aqui na reunião, os funcionários anunciou, isso aqui tem a ver com a teoria burocrática, como o Roberto trouxe, né? Prática, autoridade tradicional. Eu tô pegando isso aqui só para que quem for ver novamente esse vídeo, eles acompanhem, tá bom? E aí, vamos para a segunda parte. Gente, eu nunca fiz a aula desse jeito, mas para vocês, tá dando certo acompanhar assim, nesse formato? Vocês acham, como é que tá sendo para vocês? Tá dando certo acompanhar? Porque eu fico sem ver vocês. Aí eu não consigo ver se tá dando certo acompanhar, se vocês estão perdidos, se não estão. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Então vamos lá. Seguindo no estudo de caso, os funcionários não reagiram bem à notícia da mudança de gestão, visto que temem a mudança para um modelo rígido, tá? Por conhecerem de perto o comportamento dos herdeiros. Vamos lá, gente. Qual é a teoria que fala de modelos de liderança? Um modelo de liderança mais rígido e o outro mais democrático. Qual é a teoria que traz isso? Qual é o tipo de teoria que fala desse modelo de mais aberto, mais participativo e o modelo mais rígido? Tentem aí lembrar. Está dentro de que teoria?
Meio ponto para quem responder. Tô brincando, viu, gente? Vamos lá. Os incentivos motivacionais, eu tô dando agora. Não existia, tô colocando, começando a dar. Qual é o tipo de teoria que fala sobre modelos de liderança? Modelo de liderança mais rígido e o outro modelo de liderança mais aberto, mais participativo. Bora? A gente, uma dica, a gente viu em modelo EAD, a gente não viu essa teoria presencial. Então vocês já descartam duas. Vai, Natália. Não, Ciara. Vai lá. Tá doida pra dizer. É a da administração? Como? Da administração? Não. Franciele respondeu, tá? Teoria X e Y. Boa, Franciele. Teoria de MacGregor, gente, que fala sobre a teoria X e a teoria Y. A teoria X é o líder mais autocrático, mais rígido. E a teoria Y é que defende o líder que tem que ser democrático, um líder mais aberto, que propõe uma gestão participativa, né, e um modelo mais aberto de gestão. Nesse exemplo, a gente tem o dono da empresa, o pai, sendo o gestor Y, o mais aberto, e a gente tem os filhos como a teoria X, um modelo mais autocrático, mais rígido de liderança, entendeu? Franciele, tem pontos comigo, tá? Não deixa eu esquecer se caso precisar. Tá gravado, né? Não tem nem por onde sair. Boa! Vocês entenderam agora? Essa teoria que traz, né, o modelo de teoria X e Y. Vou colocar aqui a teoria X e Y da teoria comportamental. Pronto? Ficou claro essa informação? Rogério, vocês ficaram com a cara de tristeza só porque foi Franciele que acertou? Inveja. Foi com inveja. Olha aí, Franciele. Se benze. Vamos lá. Os funcionários relatam que a filha é bastante competente tecnicamente, porém não consegue delegar tarefas. É bastante grossa com os funcionários. Exige bastante dos funcionários e muitas vezes sobrecarrega com múltiplas funções. Aqui existe um problema, né? O filho eles consideram sem comprometimento e sempre esteve alheio aos pais. Percebam uma coisa aqui. Vocês conseguem ver a teoria clássica nesse modelo? O que eu posso dizer para vocês nessa situação? E é isso que eu quero que vocês explorem. Por que eu tô falando isso? Já pensando na prova de vocês, eu vou colocar um estudo de caso e eu preciso que vocês tenham compreensão sobre cada situação e como esse modelo pode agregar a teoria organizacional, entendeu? Então, por exemplo, nessa situação existe um problema de que ela não consegue delegar funções. Isso tem a ver com a falta de divisão de tarefas, que é lá da teoria científica. Ele pensa na divisão de tarefas por especialidade. A teoria clássica também traz essa divisão de trabalho. E a teoria burocrática também apresenta essa divisão de tarefas. Então, as três teorias, elas contemplam a divisão de tarefa, que é um problema nessa organização, porque ela não consegue delegar as tarefas. Outra coisa que a gente consegue ver é que existe um problema, né, dentro daquelas 14 características, né, da teoria clássica. Se existisse uma única unidade de comando, que é aquele princípio da unidade de comando, o que é que significa esse princípio? Que as pessoas só recebem ordem de um único dono. Vocês lembram quando eu estava dando essa matéria? Eu disse, gente, é o melhor princípio de todos. Porque não tem nada pior do que você entrar numa organização e você ser mandado por todo mundo, ninguém manda em você. Todo mundo lhe dá ordens e você não sabe a quem atender primeiro, entendeu? Então, dentro dessa perspectiva, né, a gente consegue ver
que aqui falta uma delegação de tarefas, né? Por quê? Porque falta a divisão de trabalho, que é a falta da teoria científica, a teoria clássica, a teoria burocrática, e a ideia de compreender que é necessária essa divisão de tarefa, tá? Quando eles colocam lá embaixo, quando eu pergunto assim, para discussão, como as teorias organizacionais podem solucionar esses problemas? Aí vocês podem dizer, a partir da teoria dos princípios, da teoria clássica, da teoria científica, da teoria burocrática, era o princípio, né, as características de divisão do trabalho. Vocês estão entendendo isso? Ou tá confuso? Diz aí. Então, no caso, responde com o que dá certo em uma teoria. Por exemplo, se a falha está nessa teoria, a gente aponta a falha com o acerto de uma teoria, é isso? Isso mesmo, tá? E a outra coisa, bem aqui em cima, deixa eu ver. De cobrança. Pronto, aqui, bem aqui nessa parte aqui, quando ele fala assim, né? Trata-se de um buffet, né? Deixa eu ver aqui a mensagem. Trata-se de um buffet com a cobrança a peso, com uma proposta gastronômica de atendimento diferenciado, em que os donos participam diariamente das operações. Forma uma base bem eclética de clientes, principalmente pelo sistema de cobrança, pela essa excelente relação custo-benefício que atrai moradores, trabalhadores de empresa, né? E aí ele fala que a filha nutricionista supervisiona o cardápio, o atendimento, o filho administrador ajuda a cuidar da parte financeira. Eu tô tentando encontrar uma parte em que eles falam, só um pouquinho, tá? É aqui na frente mesmo. Quando ele fala, né, da ideia de pensar o seguinte, do atendimento diferenciado, quando ele diz assim, atendimento diferenciado, a proposta gastronômica que propõe um atendimento diferenciado. Porque ele atende uma base eclética de pessoas, ele atende moradores, os moradores daquela localidade, e os funcionários de empresas por perto, né, e turista. Então, ela tem um atendimento eclético. O que a gente pode perceber aqui? Lá na teoria burocrática, lá no final dela, vocês percebem que ela é cheia de padronização de processos. Por exemplo, ela cria processos padronizados de como os funcionários devem se comportar, como eles devem agir, o que eles devem proceder se tal coisa acontecer. Você consegue perceber dentro desse restaurante que há uma ausência de burocracia. Por quê? Porque eles precisam atender a um público eclético, então o tempo todo eles precisam mudar o cardápio, se atualizar. Para quê? Existe um procedimento lógico para fazer as comidas lá dentro, só que eles precisam estar o tempo todo se readaptando ao que está por vir, tá? Então, uma das disfunções da teoria burocrática, que é disfunções, o que acarreta o mau funcionamento de uma burocracia? É que eles diziam que a burocracia traz um mau atendimento para o cliente se sente insatisfeito, porque o cliente quer ser tratado de forma diferenciada. Vocês lembram disso? Nós, clientes, a gente quer ser tratado de forma diferente. E esse restaurante, ele traz essa ideia de tratar o cliente de forma diferenciada, né, atraindo todos os tipos de gostos, de sabores, né, para cada tipo de perfil de público, de cliente. Então, há uma ausência também de burocracia nessa teoria organizacional, nessa teoria
nesse estudo de caso, o que traz também uma das possíveis soluções, né? Também, caso ele criasse procedimentos para trazer uma melhor divisão de trabalho para eles, tá certo? Lógico que mantendo as relações humanas no trabalho, né? Pelo que vocês já bem descreveram aqui. Entenderam essa perspectiva, essa ideia? Sim ou não? Conseguem ver mais alguma teoria que eu ainda não vi? O que? Eu acho que isso aí, Laís, é personalização do relacionamento, né? Diz de novo. Falou, é a despersonalização. Não, Falou, é a despersonalização do relacionamento. eu não escutei. Tá ruim, né? Tá ruim. Tá Tanto cortando. ruim para ele, Tá cortando o teu áudio. Quando tu vai dizer assim, isso tem a ver, eu só escuto a palavra relacionamento no final. impessoalidade. Impessoalidade, boa. É isso mesmo. A impessoalidade no relacionamento é o que, dentro da teoria burocrática, eles trazem e que, nesse caso, a empresa é totalmente pessoalista, né? Boa, bom exemplo. Por isso que é interessante que vocês tenham as teorias, né? À disposição de vocês para que vocês consigam visualizar de forma mais rápida. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou ver se eu consigo aqui. Vocês conseguem ver? Deixa eu ver. Vou pausar aqui os slides. E eu vou mostrar pra vocês. Isso é basicamente, gente, o que é um estudo de caso e como a gente vê na prática, entendeu? Então vocês conseguem ver que as situações que aparecem no cotidiano, né, no cotidiano mesmo do nosso trabalho, vão aparecendo diversas teorias, diversos tipos de contextos, de situações que exigem um posicionamento da gente. E quanto mais, teoricamente, a gente tiver fundamentado, vai ser melhor para a gente tomar nossas decisões, o que seria mais assertivo, o que não seria assertivo nesse momento, entendeu? Então, o que uma aluna, né, o que eu queria deixar claro para vocês, que aqui é um estudo de caso bem pequenininho, bem curto, né? O que vocês acharam dele? Deu para vocês compreenderem algumas situações nesse estudo? Ficou claro para vocês esse exemplo? Digam aí, vocês que não estão aparecendo na carinha, porque eu só tô vendo Roberto e Natália. Aí eu não sei se vocês deixaram o negócio aberto ou se vocês estão aqui mesmo. Ó, vamos lá. O que é que eu queria que a gente pensasse para hoje? Ó, eu fiz esse estudo de caso para pensar as teorias organizacionais. Aí, gente, eu não disponibilizei, eu achei que eu já tinha disponibilizado para vocês no Moodle, mas eu vou colocar. Eu fiz, deixa eu aqui colocar. Uma aluna minha, no semestre que ela pagou essa disciplina, ela fez essas tabelas aqui. Vocês conseguem ver ela? Estão conseguindo ver essas tabelas? Essas tabelas que ela criou, eu achei bem interessante, tá? Ela é a aluna Mariana, ela hoje está no 7º semestre, Mariana Moraes, ela é a líder da turma do 7º hoje. Ela criou essa tabela que fala de forma resumida. Ela fez, se a apostila já é uma síntese, ela criou uma síntese da síntese. É importante ler? É importante ler toda a apostila, é importante se aprofundar, sim, assistir minhas aulas. Mas isso aqui é como um mapa mental das teorias. Ela colocou palavras-chave que têm a ver com as teorias organizacionais. Que inclusive na hora que vocês forem estudar, que vocês forem fazer a prova, vocês podem, né, utilizar esse plano, né, essa tabela dela como proposta. Ela colocou aqui, ó, os teóricos, né, de quem é as teorias, os teóricos, o que consiste, né, a base dela, a ênfase dessa teoria, qual o objetivo, né, quais são as principais características, qual a proposta dessa teoria e quais as críticas feitas. Então, ela criou de cada uma. Das 6 teorias, ela fez essa tabela, tá certo? E aí, eu vou disponibilizar para vocês no Moodle, para que possa facilitar o estudo de vocês, tá certo?
É bem interessante, eu acho que é bem didática a forma que ela fez. Não sei se vocês gostam. Tem gente que gosta de escrever, de refazer, mas fica aí a dica para vocês. Deixa eu abrir aqui o chat. Ixi. Sim, Roberto, sempre vai ter. Na maioria deles, né, eu consigo pensar um estudo de caso que ela seja muito burocrático, mas até na burocracia, que é algo rotineiro, que é algo padronizado, você vai ver que dentro da teoria burocrática vai trazer contextos da teoria científica, contexto da teoria clássica, entendeu? Vai sempre haver esse hibridismo mesmo, essa correlação. Uma pergunta que é fundamental, que eu acho que, eu não sei se foi você ou se foi outra pessoa, nos estudos de caso, por exemplo, na minha prática enquanto psicóloga, eu posso ver mais de uma teoria nas organizações. Lembra que a gente ia fazer as visitas de campo? Eu disse, quando vocês forem fazer as visitas técnicas, eu não gosto nem de falar desse nome quando o Bruno está presente, que ele vem e me cobra, né? Quando a gente fala das visitas técnicas e vocês vão lá para a visita de campo, vocês vão ver que dentro das teorias, dentro das organizações, a gente consegue ver um setor que ele é mais humanizado, que as relações dele lá são diferentes. Já tem outro setor que só funciona se for a partir da teoria científica, com modelos mais padronizados, com um modelo mais robotizado. E aí a gente consegue ver que um setor adoece mais que o outro, que, por exemplo, a relação da teoria X e da teoria Y do chefe, que ele é mais autocrático, e do chefe, que ele é mais democrático, adoece as pessoas, de outra forma retém os funcionários. Por exemplo, naquela organização, naquele setor, é uma mesma organização, e em um determinado setor existe um chefe mais rígido, mais bruto, que ele não é flexível de jeito nenhum. A rotatividade desse setor é enorme. A rotatividade é o quê? A entrada e saída de pessoas. Ninguém aguenta esse gestor, e a gente tem que fazer direto seleção para essa área. É pelo modelo de gestão. É um tipo de teoria X que está lá, e a gente precisa compreender teoricamente para ver que medidas a gente toma para que esse modelo rígido seja sanado, para que haja um tipo de relação, né, a partir da teoria Y, de um modelo de gestão mais participativa, entendeu? Então, a ideia central é que vocês consigam ver as teorias organizacionais, compreendendo como elas podem ser observadas em diversos contextos numa única organização, tá certo? Quando meus alunos vão para o estágio, eu peço para eles fazerem o diagnóstico organizacional, e aí eu pergunto assim: a primeira visita que você foi lá, você achou que a empresa tem mais a ver com qual teoria? Ela é uma teoria mais ela é uma organização mais voltada para a teoria das relações humanas, ela é teoria científica, clássica, estruturalista? Como é que você vê ela, tá? Então, é sempre importante que vocês tenham essa análise das organizações para que vocês possam compreender, né, como é a aplicabilidade dela, tá certo? Ficou claro, gente, essa compreensão sobre as teorias organizacionais? O que é que eu planejei para nós, tá? Eu vou colocar esse planejamento no nosso Moodle e também na nossa conversa no bate-papo do WhatsApp. Nós teremos... Hoje é dia 13, amanhã é 14, depois a gente tem 20 e 21 é feriado. Nós não temos mais aulas, né, queridos? Vocês sabem. Então, o que é que eu pensei, tá? Amanhã a gente vai fazer como é que pode dizer? 13 e 14. Dia 14, nós vamos fazer a retomada de conteúdo, né, da teoria... daquele conteúdo de subjetividade e objetividade nas organizações. Aquele primeiro texto que a gente viu, vocês lembram? Gestão com pessoas, subjetividade e objetividade. Amanhã nós vamos falar sobre ele. E vamos falar sobre cultura e poder nas organizações, certo?
a gente vai fazer a retomada desses dois conteúdos, né? Eu imagino, Bruno, porque eu acho que a Covid veio com força total e a gente, de fato, a gente não consegue lembrar dos conteúdos que a gente viu, né? Mas eu tô morrendo de saudade de vocês. Então, amanhã a gente faz a retomada do conteúdo de gestão com pessoas e subjetividade. Se der tempo, cultura e poder. Não vou atropelar, tá? Então, dia 20 e 21 é feriado. Nós não teremos aula. E dia 27 e 28 já inicia nossa semana de AV. Aí o que é que eu vou fazer com vocês? Dia 13 e 14, hoje eu fiz a retomada das teorias organizacionais, né? E a gente acabou de ver. Dia 14, amanhã, a gente vê cultura e poder nas organizações, gestão com pessoas e subjetividade. Dia 27, eu falo novamente sobre as teorias, faço um resumão, uma revisão geral de vocês de tudo e disponibilizo em seguida a nossa AV1. E vocês vão ter 2 semanas para fazer a AV1, porque vocês só vão me entregar a AV1 dia 8 de maio, tá certo? Estão dando para acompanhar? Eu falei ligeiro, repito. Tá dando certo, né, gente? Então, vocês vão ter 2 semanas para fazer a atividade e me entregar. E aí, por exemplo, Larissa, aí tu vai ficar sem fazer nada nesses dias? Não, né, meu bem? Vou ficar disponível para vocês tirar as dúvidas, tanto do estudo de caso, como de alguma questão específica, teoricamente, que vocês queiram tirar dúvidas comigo. Estão sentindo dúvida em fazer a parcial? Como é que tá sendo para vocês? Já deu para assistir algum filme? Deu para fazer a parcial de vocês? Das teorias organizacionais? Larissa, Oi. em relação à parcial, eu perguntar sobre o filme Os Estagiários, que eu queria fazer sobre ele. Eu achei um na Netflix, é aquele lá do... Deixa eu olhar aqui. Tem os estagiários, que é o estagiário, que é o senhor estagiário, que ele vai para uma empresa, né? Aham. E tem os estagiários, que é uma seleção do Google. Entendi. É desse senhor aqui? Pode fazer dos dois. Vai fazer os dois? Pode ser um dos dois. Tá bom, então. Só um pouquinho, tá, Roberto? Já passa a palavra. Diz, Carlinha. Qual a tua dúvida? Ela deve estar digitando. Quer falar, Roberto? Tá aí, peraí. Larissa, no trabalho da AVP, a gente faz igual esse estudo de caso, a gente comenta a cena no filme e cita a teoria? Isso mesmo. Pode fazer assim. Eu, inclusive, oriento porque fica até mais fácil você ver a cena, citar a cena e dizer qual teoria se refere a essa situação. Tá bom, Carlinha, ótimo. Diz, Roberto. Larissa, atualmente, quais as teorias mais em uso, se é que existe, e as que estão mais em desuso? Então, eu acho que essa é uma pergunta importante. Roberto, nossa sociedade está mudando tanto, as leis trabalhistas estão mudando tanto, que eu vou te dizer, antigamente que eu digo a você, em 2016, então há 4 anos atrás, né, a gente estava vivendo uma época de ascensão no mundo do trabalho, em que os trabalhadores tinham direito, não existia reforma trabalhista, não existia crise. Então, vou te dizer sem dúvida, a teoria das relações humanas ela estava mais em uso nessa época, né? Lógico que a teoria burocrática ela sempre vai existir, sempre, gente, porque hoje só se contrata com assinatura de contrato. A teoria burocrática ela traz isso. Hoje nenhuma organização não faz mais isso. Inclusive a nossa legislação trabalhista, né, a nossa CLT, o Ministério do Trabalho diz que nós precisamos ser trabalhadores formais, a gente precisa estar legalizado com a carteira de trabalho. A carteira de trabalho nada mais é do que a teoria burocrática, que ela legaliza o seu trabalho. Então, teoria burocrática sempre vai existir. Porém, hoje,
se eu fosse dizer para vocês, principalmente com essas mudanças agora, recentes, desde a reforma trabalhista, que a gente perdeu um monte de direito, eu percebo que a gente está muito mais voltado à teoria clássica, a essa departamentalização do trabalho, a essa divisão do trabalho, ao mesmo tempo que a gente criou uma multifuncionalidade. Então, assim, lembra que eu descrevia para vocês um organograma da empresa, que é o diretor aqui, né, o supervisor e os desempregados aqui, os operários? A gente não tem mais tanto operário. A gente tem um operário trabalhando por 5. A divisão do trabalho ficou para um único trabalhador. Então, hoje a gente vê a ideia da multifunção, né? Eu, enquanto funcionário, eu preciso ter multiespecialidade, eu preciso saber de muita coisa, porque se eu não souber, vem outro e faz o meu trabalho dele e o de outras e outras e outras pessoas. Porque enxugou-se os cargos. Então a gente hoje consegue, eu consigo te dizer claramente que hoje a gente está mais voltada a uma teoria clássica de divisão do trabalho para uma pessoa do que a teoria das relações humanas. E eu vou te dizer, hoje a gente, quando a gente for falar na retomada de conteúdo sobre gestão com pessoas de subjetividade, eu vou comentar com vocês sobre a minha percepção frente ao papel da gestão de pessoas nessa Covid. A gente está no meio de um fogo cruzado e a gente está sendo atacado de todas as formas, pelas pessoas, pelos trabalhadores e pelos empresários. Então a gente está no fogo cruzado e a gente precisa ter muita ética e cautela para se posicionar. Tá certo? Mas eu acho que é esse o caminho. Eu acho que tua pergunta foi muito importante. Respondi? Respondeu. Então, o que teria ficado mais obsoleto, mais em desuso, seria a científica, essa robotização. Porque o Brasil está um contexto, está um cenário à parte, digamos que assim, é uma aspas. O mundo todo, mas o Brasil tem uma questão a mais. É, uma aspas. Então, mas de modo geral, a científica estaria meio passada já. Ainda. Que? A teoria científica, ela está também. Ela está sendo usada. A clássica também. Tá indo, mas você não considera ela adequada, mas é a que está sendo usada. É a que está sendo usada, né? Por isso que tem tanta gente doente. A das relações humanas é uma teoria que me parece ser muito boa, mas ela é ótima, mas ela não atende ao que as organizações precisam hoje. Lucro, né? Lucro. O que mais? A principal questão da teoria das relações humanas é que ou você atende, né, a uma lucratividade que as organizações necessitam, e quando eu falo que as organizações necessitam de lucratividade, é que elas exigem muito mais do funcionário do que aquilo que realmente ele pode dar. Então há uma precarização do trabalho, há uma sobrecarga de trabalho sobre os funcionários, uma cobrança enorme sobre eles, sem pensar nos adoecimentos que ele vai ter sobre o trabalho que ele realiza. Então ela é totalmente desumana. E aí por isso que a teoria das relações humanas, ela não está sendo vista dentro de um contexto de trabalho, entendeu? Por exemplo, quem é que fala hoje em reconhecimento do funcionário? Vocês viram aqui o estudo de caso, né? Como vocês trouxeram. Esse restaurante dava cesta básica ao funcionário, pagava plano de saúde, plano odontológico, dava cursos para os funcionários. Gente, com a Covid estão diminuindo salário e carga horária. O que mais? As empresas estão tirando todos os benefícios de funcionário, ticket de alimentação. Já que não está trabalhando, corta o ticket de alimentação. Já que não está, vamos cortar o plano de saúde, porque era um benefício, mas a gente não está podendo mais pagar. Tiram tudo. Isso não é humano, isso não é dar benefício, isso não é dar reconhecimento.
Pelo contrário, o seu reconhecimento é pelo trabalho que você dá, então nós vamos pagar o seu salário. Como você não está trabalhando no tempo normal, eu vou te dar só aquilo que realmente você trabalha. Então, tá vendo como é desumano? É isso. Perguntas mais, vai lá. Só para concluir, a comportamental, ela, como é que está a situação dela atualmente no mercado? Ela é muito mais relacionada Eu ri agora, sabe por quê? Porque eu acho a teoria comportamental muito utilizada pelos coaches, tá? E ela está sendo utilizada de uma maneira muito pejorativa, né? E eu tenho que ter cuidado porque esse vídeo vai pro YouTube, né? E eu, enfim, tenho que bancar o que eu tô dizendo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes a teoria comportamental ela é utilizada de uma motivação extrínseca. Eu vou dar motivação de aumento salarial muitas vezes para o meu funcionário, ou eu vou tirar alguns fatores que são específicos. O exemplo que eu falei do salário, Roberto, tem muito a ver com a ideia de você pensar os fatores higiênicos e motivacionais. Lembra que os fatores higiênicos é aquilo que a empresa oferece para o funcionário, né? E que na verdade não é uma a mais, é o que deve estar. Por exemplo, salário. Todo funcionário precisa receber salário. Com essa Covid, as pessoas não sabem se vão receber seu salário. Então, são os fatores higiênicos sendo anulados, os fatores básicos são tirados do funcionário. E por aí vai. E eu estou te dizendo isso pela expansão da Covid. Mas existem empresas antes da Covid, antes de pandemia, que já faziam assim, ó, na tua carteira, se assinar a carteira, vou te colocar um salário mínimo, mas tu vai receber meu salário, mas tu vai trabalhar 8 horas, tá bom? Aí o funcionário diz o quê? Eu vou trabalhar, é melhor ganhar meu salário do que não ganhar nada. É triste essa realidade. Então, há esses fatores que hoje, pelo índice de desemprego que a gente tem, as pessoas aceitam tudo mesmo. E aí precisa ter toda uma estrutura social, política, para mudar esse contexto, porque senão vai ter mais pessoas adoecendo, gente. E é real, não é só de Covid, é doença mental. Vai aumentar de forma absurda daqui a um tempo. E aí a gente vai se fazer cada vez mais importante, tá? E qual a tua opinião, assim, pessoal, sobre a teoria estruturalista? A minha opinião estruturalista, eu acho ela legal. Eu acho que ela traz algumas condições sobre... Eu acho que ela é fundamental, porque a principal ideia que eu acho fundamental, quando ela traz a proposta de pensar a organização em interação com o meio, principalmente, né? A principal ideia da teoria estruturalista é assim, a gente precisa olhar a organização com ela interagindo com o meio. Então, ela sofre influências externas, porque as pessoas estão em outras organizações. Os meus funcionários não fazem parte só da minha empresa, a minha indústria. Ela faz parte de uma organização familiar, de uma organização religiosa, e por aí vai. E eu preciso ver, né, como elas interagem com o meio. E uma das coisas que a teoria fala é a ideia do homem organizacional, que aí ele traz os 4 modelos de homem, do homem que tem bom sucesso. Eu acho que essas taxações que ele traz, ele é um pouco reducionista sobre o homem ter bem sucesso, né? Aí eu vou para fazer uma discussão bem da psicologia organizacional do trabalho, que a gente viu semestre passado. Eu acho que não existe homem que tem sucesso. Não tem como a gente definir uma pessoa bem sucedida, porque isso é muito subjetivo. Ele diz que existem 4 características para o homem organizacional, para o homem ser bem sucedido nas organizações, que é tolerante, flexível, capacidade de adiar recompensas e constante desejo de realização, né? Essas 4 características que faz um homem ter sucesso. E eu acredito, né, no meu posicionamento pessoal, como você me perguntou, e aí eu também acredito que é profissional,
existem outras características que fazem as pessoas acreditarem que estão realizadas, que são bem-sucedidas, entendeu? Não é só a capacidade dela ser tolerante, dela ser flexível, porque isso é muito subjetivo, a flexibilidade, a tolerância. Todas essas características do homem organizacional, ela é carregada de subjetividade, né? Porque cada um enxerga de um jeito, de uma forma muito singular, a tolerância, a flexibilidade e por aí vai. Então, eu acho que a gente olhar para as teorias organizacionais, nós enquanto psicólogos, é olhar para teorias que foram feitas, e eu acho muito bem feitas, né, bem criadas. Cada uma tem suas críticas, tem seus pontos fracos, mas também tem seus pontos fortes. Mas nós enquanto psicólogos, a gente precisa se aproveitar dessas teorias, né, para lançar o nosso olhar sobre a subjetividade das pessoas, para levar um olhar mais humanizado para os trabalhadores, pensando também na organização enquanto um organismo vivo, né, que está para crescer ou para morrer. Tá bom? Mais alguma pergunta? É muito bom a opinião pessoal. Vocês entenderam como vai ser nosso feed de vida até nossa AV1? Então, gente, é isso. Eu vou parar a nossa gravação daqui a pouco. Vou mandar, eu mando no grupo e mando no Moodle, tá bom? Vou mandar já já. Então é isso, gente. Boa noite, até amanhã. Estudem se puderem, né? Eu sei que vocês têm outros conteúdos, mas enfim. A gente se vê amanhã, tá bom? Eu vou mandar já já agora. Vou encerrar aqui e vou mandar lá, tá bom? Beijo, gente. Boa noite.